E hoje nós concluímos a quarta semana do desafio 90 dias para organizar a minha vida. Meu nome é Ana Carvalho e se você está caindo aqui de paraquedas, não assistiu nenhum vídeo, eu comecei um desafio do livro 1 ano e 12 semanas, que são 90 dias para organizar e focar mais nas minhas metas. E eu concluí a quarta semana, né? E eu vou contar um pouquinho como que foi, né? Eu fiz aqui um levantamento desse primeiro mês, como que foram as metas, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. As metas que eu coloquei, né, como vocês já puderam acompanhar o vídeo, se vocês não viram aí nos outros, peço que vocês assistam, dê uma maratonadinha aí e assistam os outros, vejam como é que foi. Foi um grande desafio realmente, né, seguir a constância, mas eu vi que eu tive bastante melhoras em algumas coisas, outras eu não consegui também, mas eu vi que no montante, nessas 4 semanas, eu evolui bastante. Eu consegui alinhar bastante coisa, eu consegui melhorar, né, em coisas que eu vinha tentando e não vinha conseguindo, e eu vi que eu consegui, assim, ter mais constância em algumas coisas, né, como eu falei. Não consegui emagrecer. A minha meta inicial era perder 1 quilo por semana, né, durante essas 4 semanas dariam 4 quilos. Porém, eu não consegui. Na primeira semana eu mantive meu peso, na primeira ali eu pesei, né, tava com 88 quilos. Na segunda semana deu uma 88 e pouquinho, acho que eu acompanhei ele, né? Cada semana eu compartilhei com vocês, mais ou menos. E aí, na terceira semana, deu 88 e uns quebrados também. E na quarta semana, pra essa, eu engordei. Então, da terceira pra quarta, eu tava com 90 quilos e 400. Ao invés de eu emagrecer, eu acabei ganhando peso, porque teve ali o aniversário do meu filho, teve algumas comemorações, eu comi bolo, eu acabei não cuidando. Na terceira semana, eu acabei não cuidando, né? Porque eu não treinei, não fiz, eu acho que quase a terceira semana, tanto que ela não existiu, né? Eu não fiz, eu não concluí, não fiz praticamente nada ali das minhas metas, como eu compartilhei com vocês, como é que tinha sido. Então a terceira semana ela realmente foi nula. E aí eu pensei, vou continuar da terceira e tal, vou repetir. Não, eu não continuei na terceira, eu fui pra quarta semana. Aquela terceira semana, infelizmente, não tem como recuperar e voltar e botar ali, eu vou fazer outra semana, repetir a terceira semana. Eu não repeti. Eu tive esse entendimento de que era melhor eu continuar ali no processo e melhorar na quarta semana. E foi ali o que aconteceu. Aí na terceira, no caso da quarta semana pra quinta, da quarta semana já me organizei, já treinei. E de 90 quilos e 400, hoje eu começo a quinta semana com 88 quilos de novo. Ou seja, a princípio, né, estaca zero. Mas eu creio que não foi estaca zero porque eu notei, né, que eu dei uma desinchada ali no meu rosto, eu tô notando mais fino. Medidas, eu vou me medir depois, não me medi ainda, mas eu me medi no primeiro dia que eu comecei dos 88 quilos. E eu pensei em mudar, né, algumas coisas, mas eu vou falar aqui como é que foi primeiro, depois eu falo o que eu decidi mudar aí nessas metas. Vi que eu poderia ter me dedicado mais na parte alimentar, na parte de exercício eu deixei bastante a desejar também, teve dias que eu não fiz, teve essa terceira semana, por exemplo, que deu alguns problemas em relação à minha avó, hospital e tudo, foi bem corrido, assim, e eu não consegui focar em mim, eu esqueci de mim. Então, eu preciso achar um equilíbrio também na questão alimentar, porque alguns dias eu segui uma alimentação, outros dias eu segui outra, e não fiquei numa linha linear, tipo, e principalmente fim de semana, que na semana eu fazia algumas coisas que davam certo, reduzia peso, chegava fim de semana eu comia tudo que eu queria e não tinha esse equilíbrio, então eu quero focar. Então, considerações, né, eu poderia ter me esforçado mais, principalmente na organização também, pra dormir mais cedo, pra que eu pudesse acordar cedo e treinar, que é uma das coisas que me deixam bem animada, assim, eu gosto de treinar cedo, porque depois eu já tô livre ali pro meu dia, eu já tomo um banho, já me arrumo, então eu já gostei bastante, eu já gosto, né, dessa rotina de acordar cedo por conta disso, porque é mais difícil de eu procrastinar e deixar o exercício pra mais tarde e ir procrastinando durante o dia, porque todos os dias que eu deixava de fazer cedo, ou eu fazia mais tarde, mas não com a mesma qualidade, eu acabava por desistir de fazer, porque sempre acontecia alguma dor de cabeça, acontecia alguma coisa durante o dia, alguma coisa acontecia sempre, e aí, não que eu não treinasse às vezes de tarde, mas eu não gosto de treinar de tarde, e aí eu já dificultava pra implementar isso na minha rotina. Então, é aquela coisa, a gente precisa deixar mais fácil possível pra gente, mais simplificado possível, pra que a gente consiga fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, eu gosto de treinar cedo por conta disso, né? Que daí a minha rotina, meu dia já começa, eu começo mais animada, já não fico o dia inteiro pensando, tem que treinar, tem que treinar. Eu ficava o dia inteiro, tem que treinar, que saco, tem que treinar. E aí fazia uma coisa, eu tinha que fazer as outras coisas, né? Minhas demandas da casa, minhas demandas, né, no meu trabalho, né? Que eu voltei ali a me dedicar ao meu trabalho. E então eu preciso me organizar mais nessa parte também, de dormir mais cedo. E na parte de alimentação, né? Escolher ali uma linha que eu vou seguir e seguir nela pelas próximas 4 semanas, pra fechar mais um mês, pra ver como que vai ser. E a parte espiritual e estudo, o espiritual, eu vi grandes avanços nessa parte,
por eu ter conseguido colocar assim como realmente uma disciplina na minha vida. A parte espiritual já era uma parte que eu vinha focando bastante, porque eu penso assim, a minha base é a minha vida espiritual. Então teve dias que eu não consegui fazer todas as metas, mas a minha parte, a base espiritual e a oração ali, eu consegui. Só falhei bastante ali no jejum, né, espiritual. Teve semana que eu fiz, teve semana que eu não fiz, não consegui. E eu acho assim que fui bem, né? E eu preciso ser mais intencional, que as considerações sobre essas primeiras 4 semanas, como que foi, e as minhas considerações sobre a parte espiritual são que eu preciso ser mais intencional, né, na leitura, na vida espiritual, lendo, meditando e escrevendo o que Deus fala comigo. Porque às vezes Deus fala comigo e eu tô fazendo outra coisa, e aí, em vez de eu parar e escrever pra mim depois lembrar e depois também compartilhar, porque eu tenho sentido muito forte no meu coração de compartilhar algumas coisas que eu já vivi, alguns testemunhos, né, coisas que o Senhor já falou comigo, coisas que de anos já, e eu preciso, né, ser obediente, compartilhar e entender que não é sobre mim. Não é, mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tenha as minhas falhas ali, e deixar, né, Deus me usar e entender que não é sobre mim, é sobre aquilo que Ele quer fazer através de mim. Então, e nessa parte eu sinto que eu falei um pouco, né, em relação à intencionalidade. Então eu quero ser mais intencional na leitura, talvez ler, não, às vezes a gente pensa assim, vou ler um monte de capítulo por dia, mas tu não entende metade do que tu leu e vai fazer daquilo ali só uma rotina pra dizer que leu, pra dizer que tu é espiritual. Então eu tô pensando hoje mais na qualidade do que na quantidade. Então não que eu não tenha tempo, eu poderia passar o dia inteiro lendo a Bíblia, mas o que adianta eu ler a Bíblia o dia inteiro e eu não entender o que a Bíblia fala comigo? Eu quero ler com essa intencionalidade de meditar na palavra, de ouvir a voz do Senhor, de escrever aquilo que o Senhor falou comigo também naqueles momentos, de orar, de sentir a presença, porque eu não quero fazer disso como um ritual, sabe? Como uma coisa que eu tô fazendo só pra dar um checklist ali no meu dia. Não, eu quero realmente fazer isso como base da minha vida, né? E a base cristã é o jejum, a oração, a leitura bíblica. Então é isso que eu quero trazer pra me fortalecer pra todas as outras áreas da minha vida. Estudo, eu deixei muito a desejar, porque realmente nessas 4 semanas teve dias que eu estudei, mas muitos dias eu não estudei. Então não foi assim, eu sinto que não foi uma prioridade, né? Então foi uma área que eu fui muito indisciplinada, eu deixei toda e anotei aqui, né, pra mim não esquecer, qualquer outra coisa tomar o lugar dos meus estudos. Por mais que eu queira muito estudar, e é uma área que eu amo, a parte da mente, né? Eu estudo terapia de mulheres, especialista em mulheres e psicanálise. E é uma área que eu amo. Desde pequena, meu sonho era estudar psicologia. Eu amo essa área da mente. E quanto mais eu aprendo, mais eu me apaixono. Sinto que eu fiquei empacada nessa área da parte do estudo, porque eu ainda me saboto muito, e não me sinto merecedora de algumas coisas, de estar fazendo esse curso, não me sinto capaz também, né, um senso de incapacidade, mas eu tô tratando isso, né, tô trazendo cada vez mais, né, isso pra mim entender, trazendo isso pra terapia também, pra trabalhar, e então essa semana eu fiquei refletindo muito sobre isso, né, sobre essa questão de organizar, né, meu estudo de maneira que seja mais fácil estudar do que não estudar, fazer de uma forma mais organizada dentro de um plano semanal. E o que a minha terapeuta, ela é professora, né? E ela me indicou como que eu posso fazer uma forma de estudar melhor. Porque eu entendi que eu não estava sabendo estudar. Como que eu estudo? Como que eu coloco ali as ideias? São tantas informações, é muita coisa pra ler. Então ela me deu a dica de fazer assim, Ana, tu tira 2 horas por dia na semana, né? Numa vez na semana, tira 2 horas e vê todo o conteúdo ali, os vídeos, tudo o que tu conseguir. Tira 2 horas. Separa 2 horas pra te estudar naquela semana e o resto da semana tu vai revisando. Então tu vai estar estudando durante toda a semana, porém tu vai tirar 2 horas de assistir os vídeos, né, que tu tem que assistir, vai anotar tudo ali que tu entendeu e vai anotar o que tu entendeu. Não o que o professor tá falando ali é o entendimento dele, tu vai anotar o que tu entendeu, vai fazer um resuminho, vai pesquisar tal coisa, eu quero pesquisar, eu quero me aprofundar, e aí tu vai entendendo até pra que tu possa explicar. E uma das coisas que eu acho que eu quero fazer, que eu acho que vai ser bom, é eu fazer isso e depois eu repassar, né? Eu gravar algum vídeo, eu explicar, para que eu possa colocar isso para fora, eu possa falar, eu possa ver se eu realmente fixei, eu aprendi. Isso vai me deixar bem mais confiante, porque toda vez que a gente tá estudando alguma coisa, a gente fica, será que eu realmente aprendi? Será que eu tô capaz? Será que eu sou capaz de
de trazer isso, e eu tô fazendo também uma mentoria. Então, tipo, por mais que eu não tenha estudado ali os conteúdos, né? Eu já tinha estudado bastante coisa, mas eu queria ter uma constância, né? E essas 4 semanas eu não consegui ter essa constância de estudo. E aí eu tô fazendo uma mentoria, Primeiros Passos, na psicanálise, onde essa mentora, né? São 4 encontros, já fiz 2. Foi muito bom, assim, porque me abriu, assim, bastante a mente do que eu já tinha aprendido. E ali também a gente fez algumas práticas. Foi bem legal, assim mesmo, pra mim ver que realmente sim, eu tinha fixado bastante coisa do que eu tinha aprendido. E também por conta do que eu tenho por conta do que eu tenho vivenciado nas curas que eu tô recebendo, né, nessa parte da minha terapeuta também, né, pessoal e profissional. Na parte pessoal eu tive uma grande melhora, uma grande mesmo. Me arrumei praticamente todos os dias. Foi uma área que eu mais colhi frutos palpáveis, né? Então, a parte de me arrumei, fiz a minha unha toda semana, eu fiz a minha unha, né? Teve dias ali que eu não consegui fazer exatamente naquele dia que eu queria, mas eu fiz ali naquela semana, dentro da semana, nem que fosse no domingo, tá aqui, ó. As minhas unhas feitinhas, ajeitadas, eu tenho que fazer de novo essa semana, porque já venceu já elas. Mas foi algo que eu consegui, né, implementar. E tem se tornado algo mais natural a cada dia pra mim, essa parte de me arrumar e fazer as unhas também, e me faz sentir mais confiante e feminina. Me dá, assim, mais... Eu me sinto mais feminina, me sinto mais confiante, e aí não preciso estar escondendo as minhas mãos, sabe? Então, até depois que eu trabalhar, quando eu tiver com meus clientes, né, com as minhas pacientes, vai ser bom, porque elas vão transferir, né? E eu tenho aprendido sobre isso, sobre a transferência, sobre aquilo que a paciente vê em nós, ela vai, né? Ou ela vai ver que a gente tá bem cuidado, ela vai querer se cuidar também, né? E a gente, pra ajudar outros, a gente precisa também. Então, isso é uma das prioridades da minha vida, é estar bem pra poder ajudar outras pessoas através, né, dos estudos que eu tô fazendo, e essa área é uma área que eu amo, como eu falei. A parte da leitura, eu consegui concluir um livro completo de 300 páginas, então eu tô muito orgulhosa, né? Fazia muito tempo que eu não conseguia concluir uma leitura. Eu começava, não tenho dificuldade em ler, eu gosto de ler, mas a minha dificuldade era concluir aquilo que eu começava. Tipo, eu começava um livro e deixava ali na metade. E aí ia deixando, não tinha aquela constância de ler todos os dias, nem que fosse um pouco. Concluir esse livro me ajudou nesse sentido, né? E saber que sim, eu sou capaz de concluir o que eu começo. Então me deixou muito feliz, né, essa conclusão. E a parte de escrever, eu escrevi bem pouco, né, como diário. E até escrevi algumas coisas, mas nessa parte eu deixei a desejar. Eu tinha colocado como meta também escrever, tipo um diário todo dia um pouquinho, e eu não escrevi. A maioria dos dias eu não escrevi. Então essa é uma coisa que eu quero melhorar pra essa próxima semana. A parte profissional foi uma área que eu tava tendo muita dificuldade. Que era uma área que eu tava tendo, vocês podem ter visto ali nos vídeos, que eu tava tendo muita dificuldade, eu não tava conseguindo trabalhar, eu não tava conseguindo... Eu sempre achava uma forma de dormir de tarde pra não trabalhar, pra me sabotar, porque eu não tinha... Era uma resistência minha por uma visão limitada. Teve um desenvolvimento bom, né? As primeiras semanas foi muito difícil, eu não tava conseguindo colocar a parte profissional como uma meta, assim, eu não conseguia ver como algo que realmente fizesse sentido, porque eu fiquei 1 ano e meio parada de trabalhar por conta, né, que o Senhor me pediu pra mim entregar o meu trabalho. Eu trabalhei durante 10 anos com artesanato, né, películas de unha, joinhas e películas artesanais, então na arte, trabalhei durante 10 anos na minha casa, né, eu tinha 2 sócias e uma funcionária, e trabalhei 10 anos. E aí, durante um tempo, né, o Senhor foi me pedindo, eu fui resistindo, até que eu não pude resistir mais, e eu entreguei de coração, entreguei realmente, e fiquei 1 ano e meio parada, né, de trabalhar nas películas, vendi todos os meus materiais. E quando o Senhor me autorizou a voltar a trabalhar, eu tive uma resistência, porque eu fiquei pensando, será que realmente é o tempo? Será que realmente eu preciso? Eu preciso focar mais na minha casa, nos meus filhos. Só que essa satisfação de trabalhar, de ter uma atividade, é bom pra mim, e eu tô vendo, e eu fui vendo que era bom pra mim ter um senso de propósito, não só estudar, não só o exercício, mas ter um senso de propósito no sentido até de eu ganhar também uma renda e poder, né, arcar ali com meus estudos, já que hoje quem paga meus estudos é meu esposo. Então eu ter ali a minha autonomia, por mais que não me falte nada, né? O Senhor, ele sempre proveu, o meu esposo sempre me abençoou, né? O Senhor, através do meu esposo, me abençoou com tudo aquilo que eu precisava, mas eu sinto, hoje, eu tenho sentido essa necessidade de ajudar, né, com uma conta que seja em casa, e eu me sinto às vezes, né, como um peso. Mas eu sei, né? Meu esposo nunca me cobrou, nunca me falou nada. E tanto que ele sempre quer me abençoar, até me dar algum valor ali pra me comprar um livro, pra me comprar as coisinhas que eu quero. Mas eu quero ter esse senso realmente de, tipo assim, de utilidade, sabe? E aí essas últimas 2 semanas eu consegui trabalhar. E me trouxe esse senso de realmente também conseguir começar e concluir as coisas. Então, tipo, eu tô fortalecendo esse senso de conclusão na minha vida. Que eu começo, né? Que tem um ciclo, começo, meio e fim. Então, que eu tô conseguindo ali fazer, e já tô com novas metas também para esse novo próximo mês que se iniciou, né, que agora findou essas 4 semanas, e inicio a 5ª semana, e eu quero contar depois para vocês algumas coisas aí
dessa quinta semana, né? Eu tô com várias ideias. Então, num panorama geral, eu vi que eu fui muito bem, né? E estou muito orgulhosa de mim por não ter desistido. Foram momentos que eu pensei em desistir, apagar todos os vídeos, parar com o desafio, parar com tudo, mas como eu falei no último vídeo, se eu não continuasse, eu nunca ia concluir nada na minha vida. Eu ia ficar sempre retornando e parando, retornando e parando. E aí, assim, nesse formato que eu fiz, mesmo não ter ido tão bem em algumas coisas, eu consegui ainda assim ir bem em outras e organizar, né? Organizar meus pensamentos, organizar minhas ideias. Tive ideia, assim, de mudar, tá? Pra esse próximo mês. Então, essas 4 semanas foram muito didáticas, eu aprendi muito, eu avaliei o que deu certo, o que não deu certo, o que eu vou manter, o que eu não vou manter. E na questão do emagrecimento, eu pensei em mudar o meu foco, né? E não colocar uma meta de quilos, né, por semana e tal, mas colocar o foco na minha saúde. Então, eu coloquei ali o primeiro foco, o emagrecimento. Então, tipo, o emagrecimento, ele se dá em várias formas. Ele se dá por perda de medida, ele se dá por ganho de massa muscular, e a massa muscular, ela pesa mais que a gordura. Então, é complicado tu medir o teu resultado somente com peso por semana. Então, eu pensei reavaliei e pensei em fazer por foto, mensal, né? Uma vez por mês. Eu vou tirar uma foto hoje, né? Nesse final dessas 4 semanas que acabou, e para iniciar minha quinta semana. Então, eu vou tirar uma foto, vou me medir novamente, e hoje eu já me pesei, então, né? Eu vou fazer esse acompanhamento assim e focando na minha saúde, que eu sei que automaticamente eu focando na minha saúde, escolhendo melhores alimentos e não colocando essa pressão, eu tenho que emagrecer 1 quilo. Não colocando essa pressão, eu creio que vai fluir muito melhor do que foi nesse último mês, que eu coloquei uma meta de 1 quilo e, né, vários dias eu me frustrei, várias semanas eu me frustrei por ver que não tinha descido, mas é minhas medidas, né, eu me senti menos inchada, eu senti que eu perdi medida, eu vou me medir também pra acompanhar, então eu acho que essa forma de reavaliar vai ser melhor pra mim, conseguir ver num parâmetro geral. Então é isso pra parte do emagrecimento, as novas metas são essas. E pra meta espiritual é focar na intencionalidade, como eu falei ali antes, né? E seguir, como eu já fui bem, eu ir melhor ainda mais com mais intencionalidade e anotando e vivendo realmente um dia de cada vez nesse processo, né? Do espiritual e me deixando aprender do Espírito Santo, deixando ser conduzida por cada dia por ele. As novas metas de estudo são, ao invés de eu tinha colocado todos os dias estudar e ler as apostilas, eu vou colocar um dia na semana para eu fazer, como eu falei, 2 horas por dia, né? Numa vez na semana eu pretendo fazer de segunda a terça já no início da minha semana, para não deixar para muito longe, até porque eu quero depois o resto da semana estudar todos os dias ali em torno de 1 hora, para mim revisar os conteúdos e tudo que eu li e pesquisar também alguns assuntos que são ali daqueles conteúdos que eu estudei aquela semana. Então a minha meta mudou, meu foco mudou na parte do estudo, então seria essa, para esse próximo mês, digamos, né? Pessoal e profissional, eu pretendo continuar me arrumando, mas organizar melhor a minha rotina para que eu consiga fazer ali meu treino, meu devocional, e mudei também a ordem, né, das coisas, porque eu tava vendo o que fazer, acordar e já fazer meu devocional, eu acordava sonolenta, eu não conseguia meditar, eu já tava ainda, né, e aí eu tinha aquela coisa, porque primeiro é Deus, depois, né, eu, mas no momento que eu cuido de mim, eu também tô fazendo um devocional ao Senhor, sem que eu vá deixar de fazer meu devocional depois, então eu já tava, o que eu fiz nessa quinta semana, né, nesse primeiro dia da quinta semana, hoje eu tô gravando, eu tô no primeiro dia da quinta semana, e eu testei de uma forma diferente, e uma frase que veio muito hoje pra mim foi testando formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, hoje eu acordei às 5 horas da manhã, consegui acordar cedo, né, que é uma meta, mesmo tendo dormido tarde ontem, nossa, dormi super tarde, e mesmo assim eu consegui acordar cedo, e aí eu treinei, né, acordei, lavei meu rosto, escovei meus dentes, tomei um pouco de água e fui treinar. Então eu treinei, e aí depois fui tomar um banho, e depois eu já tava bem desperta, e eu fiz meu devocional, 1 hora de devocional, com oração, com leitura, com um momento ali de reflexão. Também li, né, meu livro que eu comecei a ler hoje, que é O Cuidado do Corpo. Então, eu vi que foi melhor dessa forma. E a parte de me arrumar, eu consegui, tomei um banho e me arrumei. Então, eu já consegui me arrumar, porque muitas vezes eu deixava pra me arrumar depois, e eu ia fazendo outras coisas. Daí eu tinha que fazer o almoço, eu tinha que estender uma roupa, eu tinha não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu não me arrumava. Era de tarde, eu pensei, agora eu vou me arrumar de tarde, já tá quase na hora de eu dormir, depois eu vou ter que já seguir tirar essa maquiagem. E aí eu acabava deixando e não me arrumava. Então, uma das coisas que eu quero implementar na parte pessoal de me arrumar é realmente deixar ali pra me arrumar cedo, pra ficar o dia ali bonita. Se eu quiser gravar algum conteúdo, gravar alguma coisa, eu posso, tô bem. Então, tô arrumadinha, pelo menos. E na parte profissional, a minha próxima meta, né, desse próximo mês, né, é continuar trabalhando com as películas, organizar alguns dias da semana, não trabalhar todos os dias, porque eu não tenho essa necessidade. Hoje eu atendo, né, clientes específicas, eu atendo mais farmácias, atendo mais atacado, né, farmácias, loja de cosméticos, então são lojas que pegam, assim, uma vez por mês, uma vez a cada tantos meses, mas elas pegam bastante. Então, ajuda que eu tenho tempo ali hábil de fazer, sem estar, né,
assim, preciso estar ali fazendo todo dia, mas todo dia, ali, tipo, umas 3 vezes por semana que eu trabalhei 4 horas no dia, já rende bastante, eu consigo fazer uma quantidade boa pra quando elas pedirem eu ter esse estoque também, disponibilizar pra algumas clientes que gostam de pegar em menos quantidade. E também, vou começar um negócio novo, né? Eu vou fazer docinhos, que é uma coisa que eu amo fazer, culinária, eu amo fazer culinária, eu amo fazer docinho, essas coisas de bolo pra festa, meus filhos, tudo eu que faço, docinhos, tudo sou eu que faço, eu amo. E aí, eu vou começar a fazer uns docinhos agora, essa semana que vem é Dia dos Namorados, eu vou fazer umas caixinhas pro meu esposo levar pro serviço e vou começar a vender assim. Posteriormente, vou pesquisar também, né, o iFood, como é que funciona, então eu vou começar um novo negócio. Olha como essas 4 semanas já me deram um outro olhar, né, um olhar de que sim, eu sou capaz, sim, eu tenho várias habilidades e eu preciso usar minhas habilidades. Então, eu tô muito feliz, eu tô orgulhosa, até me emociono. Porque há 4 semanas atrás eu tava totalmente desanimada, triste, sem vontade de nada. E até a parte de dormir de tarde eu vi que eu melhorei. E uma das coisas que eu vi é, quanto mais a gente foca no problema, mais o problema aumenta. Ah, eu não quero dormir. Muitas vezes eu dizia, eu lutava contra a minha mente, eu não quero dormir, eu não quero dormir. E aí eu dormia de tarde. E quando eu parei de lutar e deixei o processo mais leve, eu consegui fazer aquilo que eu precisava fazer sem tanto peso. E os dias que realmente eu tava muito cansada, muito necessitada de deitar de tarde, eu deitava sem culpa, sabe? Porque às vezes a nossa maior carrasca é a gente mesmo, né? Então eu aprendi, né? Tô aprendendo cada dia me acolher e entender que nem sempre vai ser sabotagem, nem sempre vai ser procrastinação, às vezes realmente é cansaço. Que tá tudo bem descansar, né? Então eu tô muito orgulhosa. Se eu vou me assistir, sempre me assisto, né? Eu vou me ouvindo depois e eu quero te dizer, Ana, parabéns por essas 4 semanas. Parabéns, vamos fazer mais 4 semanas melhores do que essas. E se acontecer coisas que fogem do teu controle, Ana, que tu saiba que não precisa desistir. Apenas continua e cada dia vai sendo melhor. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, me acompanha. Tá sendo um desafio realmente muito grande pra mim, mas tá sendo muito bom, muito gostoso compartilhar isso com vocês de uma forma leve e como vocês viram nos outros vídeos, ou se não viu ainda, que vocês possam ver que eu tô me redescobrindo, que eu tô reavaliando o tempo todo. Cada semana eu me reavalio, cada semana eu vejo o que funciona, o que não funciona e mudo. Não tenha medo de mudar, sabe? Tenha medo de ficar em uma coisa engessada que você não consegue cumprir e fica se frustrando dia após dia por não estar conseguindo. Então teve coisas, por exemplo, que dormi cedo. Eu botei ali, primeira semana eu botei 9 horas, não consegui. Eu mudei pra 22, não consegui. E agora, essa próxima semana, eu vou ter um desafio. Por quê? Meu esposo trocou de horário, né? Ele vai começar a chegar mais cedo, ali umas 9 horas, provavelmente. Só que ele trabalhou anos à noite. Anos até, ele chegava às vezes meia-noite, 1 hora, 2 horas, não tinha hora pra chegar, ele não tem, né? Ele é motorista de carreta. E ele vai mudar o horário dele pro dia, vai trabalhar de manhã até de noite, né? Até certa hora lá ele vai vir pra casa. E aí, como ele tá acostumado a dormir tarde, né, as crianças acabam também querendo ficar ali com ele, jogando joguinho, olhando TV, fazendo outra coisa. E aí que entra o desafio dessa próxima quinta semana. Como que eu vou fazer se, né, vou ter que reeducar meu esposo a dormir cedo. Eu já falei pra ele, vamos tentar dormir mais cedo, vamos reorganizar. Eu sei que o relógio biológico dele tá todo errado, todo alterado. Falei pra ele começar a tentar, né, vamos ver como é que vai ser. Pra ele depois só começar a fazer uma academia também, porque daí ele vai ter mais horas de sono, vai poder acordar mais cedo e treinar também, que vai fazer bem pra saúde dele, tanto física quanto emocional e tudo, né? E ele passa muito tempo sentado e vai ser bom pra ele, então é isso, né? Vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Eu te espero aqui pra acompanhar comigo e me mandar aí força, comenta, né? Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, se fez sentido alguma coisa que eu falei, algum insight do que eu falei fez sentido pra você. Espero que esses vídeos te ajudem também, né, a começar o seu desafio ou continuar. Nós já temos uma comunidade muito linda que nasceu através da Patrícia Lemes, que é a moça, né, que eu descobri o livro 1 ano e 12 semanas, e a gente tá compartilhando ali, né, ela criou essa comunidade e tá muito legal. Mulheres que estão se apoiando, mulheres que já começaram, que vão começar ainda também esse desafio. Então é isso, uma apoiando a outra, né, entre nós não precisa, ainda mais mulheres cristãs, não precisamos competir. É uma ajudando a outra, é uma incentivando a outra, né, o valor de cada uma, a essência de cada uma não depende do que a outra tá fazendo, e a gente, como mulheres cristãs, a gente tem que apoiar, né, porque é pro reino, né. Eu tô começando agora a gravar esses vídeos, mas eu tenho muita coisa que eu quero gravar, principalmente na questão espiritual, porque eu sei muito, eu já aprendi muito, e eu não posso enterrar os meus talentos por muito tempo.
Eu enterrei meus talentos por causa meu senso de... meu medo, né? Meu senso de incapacidade. Mas cada vez que eu concluo as coisas, eu percebo. E o Senhor tá trabalhando em mim, me mostrando que sim, eu sou capaz, Ele colocou tudo dentro de mim, já tá tudo aqui. É só eu ir. Vai com medo, vai com medo mesmo, medo corajoso. Mas não para, não para. E é isso que eu digo pra mim todos os dias, Ana, vai. Vai, tu tá com medo, mas vai, sabe? Isso que tem aí dentro de ti, que queima dentro de ti, ele precisa ser compartilhado, porque vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas que precisam ouvir. Assim como meus louvores, coisas que o Senhor me deu, tão pessoais, que nasceram momentos de tanta dor pra mim. Essas dores, elas se tornaram frutos, elas se transformaram em sementes e, posteriormente, frutos que vão frutificar na vida de outras mulheres, eu tenho certeza. O Senhor tem me dito isso e tem cada dia me mostrado que eu preciso ser forte e corajosa. Então é isso, obrigada, te espero na próxima semana e me acompanha aí pra gente ir juntas vencer, né, procrastinação, vencer todas as nossas dificuldades dia após dia. E esse desafio aí, seja de 90, seja de 180 dias, seja quantos você decidiu fazer, mas que você entenda que cada semana, né, é única e cada dia, né, te leva mais perto dos seus objetivos de se tornar a mulher que você quer ser.